Rádio Web Sindicef, é muito bom estar aqui. Informação, música, cultura, entrevistas, pode vir. Todo dia, toda hora, algo novo vem pra cá. Tá na rede, tá no mundo, basta se conectar. Rádio Web Sindicef, Rádio Web Sindicef. Muito bom dia, filiados ao Sindicef em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e no mundo. Está começando mais uma edição do seu Sindicef Entrevista e hoje uma pauta sensacional, de grande utilidade. Chame seus amigos, chame seus vizinhos, entre nas nossas redes sociais e interaja com o nosso Sindicef Entrevista. É isso aí, mais uma vez muito bom dia e sempre na técnica com Rodrigo Figueiredo e Paulo Marcelo. Eu sou o Wildevan Lima e hoje começamos o nosso Sindicef Entrevista recebendo 3 pessoas que já fazem parte da nossa família, né, do Sindicef Entrevista, da nossa Rádio Web Sindicef. Luciana Xavier, Flaviana Tertuliano e Simoni Gima. Acertei, Simoni? Sejam bem-vindas, bom dia. Nós sabemos que ultimamente está sendo trabalhado muitas pautas, né, para todas aquelas pessoas em nível social, de inclusão, de entrada mesmo na sociedade, na escola, nos municípios, nas entidades públicas, enfim. São criadas várias células, vários mecanismos para que a gente possa trabalhar vários temas de ordem inclusiva. Vocês vieram hoje aqui com o intuito de representar uma entidade. Flaviana, fala aí para nós. Somos uma rede de apoio para que a gente possa trazer um acalento às mães recém-chegadas, que os filhos, a maioria recebe o diagnóstico pós-nascimento e não deixa de ser um choque. E a gente, com o tempo de vivência como mãe dessas pessoas, a gente traz mais um conforto. E esse grupo ele é específico para essa patologia e para esse fim. Perfeito. Simoni, gostei do Simoni. Simoni, hoje vocês contam com quantas pessoas aproximadamente no grupo? Vocês têm uma... Sim, 104 pessoas ao todo. Luciana, e no rol de atividades, né, que o grupo oferece, quais são as atividades principais? Sempre a gente está ali focado em dar ajuda uma a outra, né, principalmente no dia a dia, porque às vezes as minhas dúvidas, né, que eu estou passando hoje, alguém já passou. E aí é aquele acalento que Flaviana falou ali, onde a gente começa a fazer a interação no grupo, e às vezes a gente vê que o nosso problema é tão pequenininho e que todo mundo passa e tá bem. Fora isso, a gente tenta sempre estar fazendo encontros com as crianças, né, para a gente estar ali fazendo aquela roda de conversa entre as mães. Isso é marcado quando todas conseguem, porque é complicado também, né? Cada um tem os seus trabalhos, mas a gente faz no parque da cidade, às vezes encontros no shopping, levando as mais jovens no cinema. Estamos tentando fazer esses grupos, né, esses momentos acontecerem. Ano passado também foi feito o dia da síndrome de Down que fizemos num clube, não foi? E teve música, teve um lanche, eles todos ali, teve parte de brincadeiras, então assim... Estamos todo momento tentando trazer. Agora estamos até tentando fazer aí o carnaval da síndrome de Down, das crianças ali, para eles estarem tendo um momento, né? Vamos ver se sai esse carnaval aí, né? Vai sair, com certeza. Flaviana, e conta pra gente assim, como é que é esse primeiro momento? Vamos lá. Chegou uma mãe agora aqui, né? Ela tem uma criança, né, com síndrome de Down, ela ficou sabendo aqui da nossa entrevista e de repente ela quer ter esse contato com vocês. Como é que é esse acolhimento? Como é que é essa chegada? Quando elas chegam cheias de ansiedades e dúvidas.
Mas aí a nossa primeira ação é escutar tudo que essa mulher tem para trazer. Porque se você faz um acolhimento sem escuta, você não está fazendo um acolhimento. Então é necessário que você deixe que ela passe tudo aquilo que ela está sentindo no momento. São mulheres que chegam cheias de dores, vamos dizer assim. Essa é a realidade, a gente não precisa estar romantizando. Cheios de dores, e ela precisa falar sobre essas dores. A dor principal, lógico, que é o luto. Luto que, às vezes, algumas acham que não estão passando, e outras que têm a plena certeza que não queria ter aquele filho dessa forma. Porque é necessário entender que o amor ao filho não significa que a gente não passe pelo luto. Porque a gente idealizou um filho sem deficiência. E quando a gente recebe o diagnóstico de um filho com síndrome de Down, a gente está trazendo uma característica muito forte. Não é uma deficiência que passa despercebida em lugar nenhum. Fora que também tem toda aquela questão intelectual, mental, se ele vai falar ou não, a questão do bullying. Então, ela projeta toda uma vida em um segundo. A gente não, eu falo, né, dentro do grupo, a gente sempre fala que a gente não vive o hoje, o agora. A gente está sempre projetada para daqui a 10 anos, quando ele for adulto. Então, a gente primeiro ouve e a gente tenta trazer ela para o agora, o hoje, e quais são as necessidades e o que são verdades, né, e o que não são verdades dentro desse universo de ser mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Simone, fala em mães, né? Mas a gente sabe que também tem a questão do pai, né? Sim. Existem, por exemplo, existe algum tipo de resistência? Existe também a parte colaborativa dos pais? Porque deve ter esse conflito também, como você falou, né? Existe a mãe, às vezes, idealizou um filho, né? E Deus mandou aquela criança de forma especial com síndrome de Down. Então é feito um trabalho com a mãe e tal. E o pai, ali, paralelo ali, aquele casal. Existe aquele pai que também está ali para colaborar, que não, vamos enfrentar tudo junto. Mas também tem aquela mãe que está sozinha, mãe, né? Que não recebe esse apoio e às vezes até abandonada. Vocês lidam com esse tipo de conflito? Sim, a maioria das mães, né, elas sofrem esse abandono, né? Então, o movimento, o grupo é para isso, para acolher não só a criança, mas principalmente a mãe também, né? Tirar dúvidas. Mas, assim, eu falo por mim, né? No caso, eu tenho uma rede de apoio, né? Meu marido, meu esposo, ele é muito parceiro desde o início. Então, quando a Júlia nasceu pra gente, assim, ela veio, a gente queria só a nossa filha, né? Não importava, não importa se ela tem a síndrome de Down ou não. Então, muitas mães, infelizmente, elas não têm essa rede de apoio, né? Tanto do pai como familiar, porque é muito importante. Tanto que o tema desse ano é suporte para quem precisa, rede de apoio. Então, isso é que falta, né, pra gente. Começa primeiro pela família, e quando essa mãe não tem essa rede de apoio, ela vive um luto eterno, praticamente, né? É difícil ela sair desse luto. E depois das políticas públicas que não tem. Conforme aquela criança ela vai crescendo, a gente começa a ter aquela dificuldade, né? Então, a gente não tem, assim, em primeiro momento, essa rede de apoio que precisamos. Por isso que a caminhada ela é muito importante, né? Para a gente conscientizar a sociedade que a gente não é nenhum coitadinho, né? Nós somos pessoas que têm nossos direitos e precisamos ser respeitados, né? Nossos filhos e os pais também, eles precisam desse acolhimento. Perfeito. Eu lembro que da última vez que a gente conversou, né, Flaviana? Nós estávamos falando da Assembleia, que fez todo um circo, né? Uhum. E cria data, e faz sessão, faz aquilo todo, mas não passa de uma encenação, porque não sai do papel, não existe de fato a política pública, né? Sequer, por exemplo, eu volto àquela tecla da entrevista passada. Existe hoje, por parte do poder público, pelo menos o aceno de que, olha, nós vamos criar mais um local para encontro, para vários encontros, vamos criar um fórum permanente para a gente estar colhendo os resultados justamente dos calendários criados, das atividades. O que você pode dizer a respeito disso? Quando a gente faz vamos dizer assim, a gente analisa todo esse
esse tempo, são 18 anos do movimento Mais Coragem, a gente vê que a gente avançou em algumas questões. O que não conseguimos deixar permanente é essa visão, né, dos nossos gestores, que eles estão lidando com pessoas. E as pessoas elas não precisam apenas de algo no momento. Nesse caso, a gente tem que olhar para um futuro. Então, a gente não vê dentro da política da pessoa com deficiência, onde a pessoa com síndrome de Down também está incluída, a gente não vê essa preocupação de estar dando a essa pessoa um desenvolvimento até chegar no mercado de trabalho como qualquer outro. A gente vê que tem muitas lacunas, aí sim, temos muitas políticas políticas públicas deficientes, aonde está no papel, porém não tem a execução correta para que esse indivíduo ele seja acompanhado desde o seu nascimento até a terceira idade, porque após os 18 anos, você não encontra dentro do estado de Rondônia locais preparados para receber as pessoas com deficiências, principalmente aquelas que não conseguiram o tão sonhado ler e escrever. É necessário que a gente entenda que dentro do universo das pessoas com deficiência que tem uma limitação maior, também existe potencialidades. Então, essas potencialidades que vai levar ele ao mercado de trabalho. E aí vem um leque de discussões, pensamentos que já são culturais, como a pessoa com deficiência que for para o mercado de trabalho vai perder o BPC. E não só a visão dos nossos gestores, né, a questão política, mas também a questão familiar que não é trabalhada. E a gente sempre pergunta, alguém já perguntou para uma pessoa com deficiência adulto se ele quer receber um BPC ou ele quer estar dentro do mercado de trabalho? Será que ele precisa ou ele tem um sonho de ter uma função como pessoa? Ser contribuinte dessa parte econômica do nosso estado, do nosso município, ter realmente sentido no nascer dele, no existir dele perante essa terra. Então, a gente, como família, a gente também erra. Eu sempre falo que nós cobramos muito do poder público, e está certo a gente cobrar, e não tem nada de errado fazer essas cobranças, e que eles também têm uma dívida histórica para essas pessoas com deficiência. Mas também a gente, como família, a gente também nos tornamos capacitista, porque a partir do momento que você tira do seu filho o direito de decisão, dele decidir o que é melhor para ele, independente do seu grau intelectual ou não, você está ali dizendo para ele que ele é incapaz de ter outra vida a não ser aquela que você determinou para ele. Então, quando se fala ainda da vida das pessoas com deficiências de um grau mais elevado na sua deficiência, nessas suas limitações, a gente também limita sonhos, a gente limita pessoas, profissionais, futuros esposos, futuras esposas. Nós colocamos eles numa caixinha. A única sentença é que ele só precisa respirar e viver, mas não conquistar e ir atrás dos seus desejos e sonhos. Perfeito. Luciana, você que convive, né, constantemente em sala de aula, convive com famílias, né, cobrando melhoria na educação dos próprios filhos. Pergunto para você, e aí você pode até citar outros exemplos também. Falta também mais envolvimento das famílias que não têm hoje uma criança, né, com síndrome de Down, mas que tem, por exemplo, um filho e uma filha que vão casar, que vão ser pais, que podem sim, lá na frente, ter um filho, né? É isso que a gente sente muito quando a Flaviana fala, e foi bem pertinente mesmo, porque vendo ela falar, a gente limita por quê? Porque justamente está faltando dentro da nossa sociedade isso. Pessoas que você precisa capacitar essa família, os outros, para poder receber essa pessoa com deficiência.
Porque nem todos vão aprender a ler. E a gente fala assim, uai, então como é que vai trabalhar? Existem as vagas de deficiência em todos os concursos, mas se ele não sabe ler, como é que ele vai fazer? Como é que vai fazer o concurso? Como é que ele vai fazer o concurso? Então, a gente precisa dentro, justamente, trabalhar as famílias fora, nós como família, mas aonde? E eles? Como é que eu vou descobrir o que eles gostariam de fazer se não existem oficinas? Não existem oficinas. Como é que eu vou colocar? Eu saí de férias esse ano e descobri tantas crianças nos mercados com deficiência, só que você vê a rede apoiando. Você vê o caixa sorrindo, brincando com aquela criança. Você vê, a criança não, já adultos, né? É que a gente tem mania de chamar de criança. Você vê o fiscal ali pegando na mão daquele que não anda direitinho ainda, mas puxando, levando até o caixa. Você vê todos amando. E aí a deficiência ela fica ali, ó, bem pequenininha. Mas isso precisa uma capacitação para todos. Não um olhar já julgador. Como é que eu vou saber se meu filho quer alguma coisa, se ele vai querer ser alguma coisa, se não existem oficinas para eles aqui? Se a gente não sabe se ele gosta de artes, se ele gosta de fazer uma reciclagem, se ele gosta de fazer uma pintura, se não, ele gosta de qualquer coisa. Não existe oficinas. E muito menos uma capacitação para a gente. E aí é onde a gente se torna realmente aquela caixinha, né? A gente vai colocando eles dentro da caixinha, porque com medo. A gente acaba fazendo isso, limitando eles a tudo por causa do medo. O medo que eles sofram, para que eles não vejam os olhares, né? Porque quando uma criança, como a Flaviana falou, a criança com síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down, é na hora você observa. E a primeira coisa que outra criança faz, e tá tudo bem, eu aprendi isso com o tempo que tá tudo bem, o que ela tem? Por que o olho dela é puxadinho? Por que ela não fala? Ai, ela não anda direito. Por que ela não pula? Né? E aí, eu aprendi que são crianças, né? Eu não vou poder julgar uma criança. Mas aí entra o papel do pai dessa criança, dos pais dessa criança, chegar ali e falar assim, filho, vem cá. Ele é igual a você. Porque na minha sala de aula eu faço isso. Na minha sala de aula todos são iguais. Eu não, em nenhum momento, nenhuma criança sabe que a outra criança tem uma deficiência, porque eles são todos iguais, porque mesmo sendo todos iguais, são todos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nem os dedos são iguais. Então, uma criança não é igual a outra. Só que ele não tem duas mãos, ele não tem dois pés, ele não tem uma cabeça. Então, ele pode brincar com você do mesmo jeito que o outro pode. Mas isso sou eu, que tenho uma conscientização, porque eu tenho uma filha, né? Então, aí vai da família, justamente, olhar e explicar para o seu filho. Não, filho, vai lá, brinca. Ah, mas ele me empurrou, ah, mas tem paciência, às vezes ele não sabe. Eu fiz isso durante muitos anos. Eu entrei dentro dos brinquedos durante muitos anos, porque eu tinha medo da minha filha empurrar alguém e eu não sabia qual seria a minha reação se o pai dessa criança viesse brigar com a minha filha. Então, para evitar isso, eu ia para dentro dos brinquedos e o meu marido ficava morrendo de vergonha nos locais e eu me engatava para passar dentro dos tubos, porque eu não sou magrinha, e eu descia nos escorregadores, só que eu fazia a maior festa, né? Porque o que a criançada falava? Olha, um adulto brincando com a gente. E eles acabavam querendo fazer amizade com a Ana Vitória por causa disso, porque a mãe da Ana Vitória estava brincando com eles. Mas eu já me antecipava. Só que não precisava ser assim, né? Eu poderia ser igual todos os pais. Ficar sentada com meu esposo, olhando minha filha brincar. Né? Então, assim, quando você me pergunta o que pode ser feito, é a conscientização de cada um. Cada um precisa se conscientizar. Mas não é uma inclusão como a gente tem visto, né? Ah, é tão bonitinho, mas ninguém quer estar perto. Ah, é tão lindinho, mas ninguém quer que o filho seja amigo. Ah, fofinho. Não é fofinho. Ninguém chama para a festa de aniversário. Eu sempre tenho um pensamento que é o seguinte, tudo aquilo que você tem que colocar a população em forma de lei e obrigação, ele deixa de ser convencional e normal, né? Por exemplo, a gente compra um carro, ele tem um cinto de segurança.
Ninguém usava na década de 80, muita gente morria por falta de usar o item que já estava ali dentro do carro. Foi preciso se criar uma lei, meter uma multa, tirar dinheiro do teu bolso para tu usar o cinto. Aí eu pergunto, as crianças, desde que o mundo é mundo, nós temos as nossas crianças lindas, especiais, brancas, amarelas, verdes, azuis, não importa, são nossas crianças. E elas vão crescer e elas são a próxima geração. Será que é necessário você estar esfregando na cara do outro que aquela criança ela merece um tratamento inclusivo, mas não inclusivo exclusivo. Não, é inclusivo igualitário. Ele tem que receber, porque a Luciana acabou de dar esse exemplo. Aí eu pergunto, Simone, como que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho e, ao mesmo tempo, convencionar que a sociedade, as famílias que hoje não têm um caso, né, na sua pode ser até o seu vizinho do lado, não importa, não precisa estar dentro do seio da sua família, mas como colaborar, como entrar nessa luta juntos, afinal de contas, é a mesma rua, é a mesma sociedade, é o mesmo estado, é o mesmo país. Eu penso assim que a gente tem que sempre estar em busca, né, de militar mesmo, que militar quer dizer defender, né, a causa. Mostrar para a sociedade que a mãe de uma pessoa com deficiência, ela não quer ganhar o rótulo de mãe guerreira, a gente não quer um tapinha nas costas. O que nós queremos é somente que nossos filhos sejam tratados com igualdade. E o que a gente pede é só que eles sejam respeitados como pessoas. E nada mais, não como coitadinho. Olha, lá vem aquele Dalzinho. Porque, como a Luciana foi falando, veio passando o filme na minha cabeça, né? E a gente sente assim, quando eu vou com a minha filha, né? Uma consulta médica, eu sinto aqueles olhares de julgamento. São os piores que tem. Eu imagino. Por incrível que pareça, guardadas as devidas proporções, não quero me comparar em situação nenhuma. Mas eu convivo há 3 anos com uma situação de um tratamento de perda de visão. Eu estou fazendo um tratamento e o diagnóstico que eu recebi é que minha doença é irreversível. Em determinado momento, se a ciência não avançar, eu vou perder a visão. E aí, engraçado, eu sou de Rondônia e eu fui para um determinado estado fazer o tratamento. E a primeira semana que eu tive lá, que fiz o tratamento, né, a primeira vez, foi de um jeito. Na segunda vez, eu já era o coitadinho que veio de Rondônia. Gente, incrível. Eu senti, sabe? Só faltavam me dar cada um uma bengala. E eu senti isso aí, né? E eu sou um adulto, né? E aí a gente precisa trabalhar essas políticas e com base no trabalho dessas políticas, vocês vieram aqui fazer um convite para a gente. Conta aí, Flaviana, esse convite. Esse convite é para o dia 21 de março, que é o dia em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. E é uma data importante, não só no Brasil, mas também no mundo, onde todos saem para dizer que existimos, que ser diferente é normal e que fazemos parte de uma única sociedade e a gente precisa estar nos lugares que são de direitos e que a gente precisa desse olhar, vamos dizer, igualitário, para que os nossos filhos eles consigam alcançar o espaço que também pertence a eles. E isso não é só uma conversa particular sobre o dia da pessoa com síndrome de Down, mas a gente precisa entender que qualquer ser humano, em suas diferenças, eles precisam dessa inclusão. E quando a gente fala de qual mundo que a gente espera um mundo muito melhor do que a gente tem vivido até hoje, onde a pessoa com deficiência, a pessoa com síndrome de Down, tem a segurança de ir até a esquina, numa padaria, comprar um lanche, aquilo que ela desejar, e ela está com segurança retornando para casa. Coisa que a gente não pode ofertar aos nossos filhos, que é essa autonomia, porque a gente não tem essa estrutura social, política, que realmente deveria existir no nosso país, no nosso estado, no nosso município que a gente vive. Mas esse convite é um convite especial, porque vai ser um momento de muita diversão,
de um momento muito alegre, assim como eles são. A gente fala que eles têm o cromossomo do amor, que é o cromossomo a mais que existe nessa disfunção genética. E eles gostam realmente de pessoas, gostam de estar se divertindo, ama música, porque também existe uma cultura em infantilizar pessoa com síndrome de Down. E lá na pista, né, lá na hora da caminhada, vocês vão verificar, quem for, que as pessoas que já estão na fase adulta, elas amam músicas de adultos. Muito. Elas amam carnaval, elas amam ser feliz. O Léo Santana é o predileto de várias meninas lá e elas falam abertamente. E elas gostam, sim, de música, de brega, de Pablo. São pessoas que têm seus interesses como qualquer adolescente, como qualquer jovem da sua idade. Então, não é só um momento da gente estar cobrando da sociedade, mas também a gente mostrando que a vida pode ser mais leve. E eu tenho certeza que se existem pessoas que sabem viver bem, essas são as pessoas com síndrome de Down. É isso aí. Luciana, quando que vai ser, de novo, horário e local? Dia 21 de março, sexta-feira, às 16 horas, lá no Parque, no Espaço Alternativo. No Espaço Alternativo. Lá na pista, né? Certo. Chamada pista. Certo. Simone, como é o nome do evento em si? Caminhada do Tesouros 21, né? O tema desse ano é suporte para quem precisa, rede de apoio. Muito bem. Antes das considerações finais, eu estava pensando aqui, você falou do carnaval, eu não sei se vocês pensaram num nome para o evento que vocês estão querendo bolar depois, lá na frente, mas por que não Carnadown? Ficou maravilhoso. Já temos o nome. O nome nós já conseguimos. Exatamente, porque a gente não tem que esconder, não, nós temos que falar. Quem é que está lá, quem está promovendo, o porquê, e é justamente isso que a gente estava falando, e é brincar mesmo. Você falou do cromossomo do amor, numa palestra que eu dei no colégio Lydia Johnson, tinham 2 alunos, né, Down, e eu falei que eles tinham o cromossomo da luz. Porque foram os meus, eu botei os 2 para ser meus auxiliares na palestra, tá? Então um estava passando os slides, né? E o outro, eu criei duas plaquinhas. Quando a pessoa queria fazer uma pergunta, levantava a plaquinha da luz, tinha uma lâmpada. E quando a pessoa queria dar uma colaboração, tinha uma interrogação, da pergunta à interrogação, o outro da luz era da ideia. E eles me auxiliaram a palestra inteira, tá? Foi 1h30 de palestra, muito bom. Então eu falei depois lá, digo, olha, é o cromossomo do amor, mas traz também esse cromossomo da luz, que vocês foram luz para minha palestra. Então pensa aí no Carnaval, eu queria deixar agora o microfone aberto para vocês fazerem as considerações finais e reforçar esse convite. Eu gostaria, como Flaviana falou, de dizer que além de ser um momento para a gente ali estar cobrando, né, mas também agradecendo, porque a caminhada não é feita só. Nós tivemos vários parceiros, inclusive o Sindicef é um deles também, que sempre está com as portas abertas para nós. E vários deputados, não vou citar nomes aqui, mas na hora vai ser citado. Mas é isso, é a alegria. Para mostrar para a sociedade que o síndrome de Down, ele não é um coitado, mas ele é alegre e ele sabe viver. E ele só precisa de oportunidade para isso. Então, eu chamo toda a população, né? Por quê? Para conhecer. Quem não tem a oportunidade de estar convivendo com uma criança com síndrome de Down, ali vai ter a oportunidade de ver, né? E até de levar seus filhos, para que eles comecem ali a entender que está tudo bem. Gostei dessa parte do comecem, porque toda caminhada tem que ter o primeiro passo. E às vezes a criança ela interage mal porque ela não teve esse primeiro passo, e lá vai ser dado esse primeiro passo. Flaviana. Que todos cheguem lá na pista, de coração aberto, mente aberta, para ver as pessoas, porque são pessoas. E a patologia, a alteração genética é apenas um detalhe do que elas são. E venham abertos, soltos de preconceito, que vocês vão ver realmente jovens que vivem exatamente como eles querem. Sem julgamentos.
porque infantilizar a pessoa com deficiência, a pessoa com síndrome de Down, ela está fora de cogitação. São pessoas adultas onde elas fazem coisas de pessoas adultas. Então, venha com seu olhar amoroso, acolhedor e seja a rede de apoio para quem realmente necessita. Tá. Simone? Então, eu quero convidar todos, né, para agora, dia 21/3, às 16 horas, no Espaço Alternativo, venha conosco, ser suporte para quem precisa e essa rede de apoio, né? Vai ser muito bom, vai ter pipoca, picolé, vai ser diversão para toda a família, né? E também para conhecer as nossas pessoas com síndrome de Down, né? Para acabar com esses estereótipos e essas, como é que eu posso dizer? Esse capacitismo, né, que as pessoas têm, que nem as meninas falaram, infantilizam muito a pessoa com síndrome de Down. Então, a caminhada é o primeiro passo para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, né? Então, pessoal, dia 21, às 16 horas, no Espaço Alternativo, aguardo todos vocês. Meninas, em nome do nosso presidente, Elmir José, em nome do nosso secretário Helmut França, secretário de imprensa, em nome da equipe da rádio, Rodrigo Figueiredo e Paulo Marcelo e Rose Vargas, que está lá em Brasília cumprindo uma missão, nós agradecemos a presença de vocês. Foi uma das melhores entrevistas que a gente teve até agora. Sempre, né? Eu sempre falo isso, porque é um tema muito interessante, muito bom e que nos deixa leve, né? Saber que existe sim, existe uma saída e só depende de nós. Nós não dependemos muito dos outros, depende da gente. E quando eu falo a gente, é o meu vizinho, é o meu colega de trabalho que está aqui embaixo, é aquela pessoa que está passando agora aqui na frente do sindicato. Nós, pessoas, nós, comunidade, né? Nós cidade, nós país, nós mundo. Então, em nome de tudo isso, em nome desse nosso evento maravilhoso que vai acontecer, Tesouros 21, essa caminhada, eu agradeço e esse foi o seu Sindicef Entrevista de hoje. Tenham todos um bom dia. Rádio Web Sindicef, é muito bom estar aqui. Informação, música, cultura, entrevistas, pode vir. Todo dia, toda hora, algo novo vem pra cá. Tá na rede, tá no mundo, basta se conectar. Rádio Web Sindicef, Rádio Web Sindicef.